Muito bom. Gente, então, hoje chegou o grande dia do pastor José Nogueira. É esse aqui, ó. Aprendendo a brigar. E aí, você trouxe sua luva de boxe já? Não? Não trouxe? Esqueceu em casa? Oh, que coisa. Não, fica tranquilo. O objetivo aqui não é, tá? Que você aprenda novos golpes de como, né? Usar o karatê, o boxe, o MMA para derrubar o seu cônjuge. O objetivo é justamente o oposto, tá bem? Por que a gente insiste em dar esse tema para os casais? Porque parece que nós, os seres humanos, né? Temos uma dificuldade de entender o seguinte. Nós, enquanto tivermos 2 seres humanos na face da Terra, 2, vamos dizer que teve uma guerra nuclear, matou todo mundo, né? Aí sobraram só 2 seres humanos. Um vai pensar de um jeito e outro vai pensar de outro jeito. Não tem como todo mundo pensar todo o tempo igual, idêntico. Não tem. Por quê? Porque nós vamos coincidir em algumas coisas. Por exemplo, até certo ponto eu concordo com você. Então, algumas coisas a gente vai concordar 100%, outras você vai concordar parcialmente com a pessoa, e outras também você vai pensar radicalmente contrário à pessoa. E tem gente que acha que isso aí não pode acontecer num casamento. Gente, isso é normal acontecer com qualquer ser humano, inclusive no casamento. Mas como? Minha mulher vai pensar assim, radicalmente oposta? Não. Tem que comer aqui na minha mão, tem que aceitar o que eu aceito. Negativo. Ela pode, por amor, etc. E você, vamos dizer, se você pensar radicalmente a ela, você, por amor, você fala, não concordo com você, mas respeito a sua maneira de pensar. Você pode pensar diferente de mim, não tem problema não. Então, enquanto existirem 2 seres humanos vivos na face da Terra, obrigado, você vai encontrar essa situação. E é normal, gente, é normal. Não é pecado você pensar o oposto do seu marido, da sua esposa. Dá para entender? Porque tem gente que acha que não. Que pensar o oposto é insubmissão. Não é isso, insubmissão. Pensar diferente, nós vamos, em muitas situações, pensar oposto. Ok? Então nós precisamos aprender o quê? Justamente como é que a gente pode pensar, às vezes, de maneiras diferentes, até mesmo as maneiras opostas, mas conviver com aquele ser humano que você ama, de paixão. É verdade. Eu amo a minha mulher, mas de vez em quando ela me irrita terrivelmente. E tem alguns assuntos que eu penso de um jeito, ela pensa exatamente o oposto. Eu penso A, ela pensa Z. Não tem nem meio termo, né? D, E, F. Não, eu penso A, ela pensa Z. Mas como vocês podem permanecer juntos? Gente, vamos botar a mão na consciência, isso é normal. As pessoas podem pensar diferentes e conviver juntas. Mas elas têm que entrar em acordo. Lembra do versículo que ontem ela projetou aqui? Amós 3:3. Como andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Se não tiver acordo é difícil mesmo. Mas porque nós amamos um ao outro, aqui nós estamos falando mais em área de casamento, né? Porque você ama ao outro, você sim pode conviver com o outro pensando
radicalmente diferente. Por exemplo, um adora o PT, não é? Partido dos Trabalhadores, e o outro é o oposto. É o quê? Sei lá, PP, não sei, PSDB nem seria o oposto total, né? Mas vai lá, é totalmente do outro lado. Não, porque... Tá, mas como é que vão conviver? Dá para conviver? Dá. Se você parar para pensar, até os discípulos de Cristo tinham o PT e tinham os outros do outro lado. Você tinha o Mateus, que era recolhimento de impostos para o Império Romano, convivendo junto com quem? Com Simão Zelote, PT puro, né? Os Zelotes eram os caras mais radicais. Vamos abaixo, companheiros! Vamos abaixar, vamos acabar com Roma! Na verdade? Então, como é que até nos discípulos de Cristo existiam opostos radicais? E eles podiam conviver por causa do amor a Jesus, por causa do amor a Deus, conviver em paz. Então nós também podemos aprender com esses exemplos, né? Então vamos tentar aqui desenvolver essas maneiras de a gente aprender a conviver, tá? Mas você tem que aprender a discutir as ideias divergentes em alto nível, ok? Não adianta você simplesmente começar aquilo que você não concorda com o outro, começar a ofender o outro. Isso aí não é, vamos dizer, maneira em alto nível de você colocar a sua ideia divergente da do outro, ok? Então, nossa preocupação aqui está sendo essa. Como é que eu vou divergir do outro, mas de uma maneira equilibrada? Por quê? Porque eu gosto do outro, porque eu amo o outro. Isso aqui não vale só para quem você ama, não, tá? Se você ainda não é casado, você está divorciado, isso aqui vale não só para o seu próximo relacionamento, vamos dizer, afetivo, mas vale os mesmos princípios para você discutir lá no seu emprego. Por quê? Você também tem que respeitar a pessoa lá no seu emprego que pensa exatamente o oposto a você. Você tem que ter um nível de conversa em alto nível para poder o quê? Divergir daquela pessoa sem dar um soco na cara dela. Não é verdade? Então nós precisamos, isso aqui vale os mesmos princípios para todo tipo de discussão, divergência e briga que você tiver. Mas obviamente nós estamos aqui no encontro com gente, vamos dizer, casados ou, né, adultos. Então vamos centralizar os nossos exemplos na área de casais, ok? Então a maior parte dos exemplos que eu vou usar são exemplos de casais, mas valem na totalidade para outras áreas também. Então olha lá, será que nós temos base bíblica para brigar? Se você for procurar assim um versículo na Bíblia, não brigarás com teu cônjuge. Não, isso aí você não vai ter, com aquela voz do... Como é que chama aquele locutor? Cid Moreira, isso. Não, você não vai encontrar mesmo, não tem. Mas se você for procurar versículos na Bíblia que te mostrem o que fazer quando as pessoas, vamos dizer, te provocam, etc. e tal, aí tem muitos versículos, muitos. Então aqui, por exemplo, Romanos 12, versículos 17 e 18. Eu vou pegar duas traduções, tá? Uma mais tradicional e outra mais moderna, ok? A NVI, Nova Versão Internacional. Pegando a versão antiga, versão tradicional, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem por todos os homens, perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, olha só, aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, certo? E ele está escrevendo a quem?
a igreja que está em Roma. Como é que era composta a igreja de Roma? Boa parte dos que se convertiam lá em Roma, eles eram familiares daqueles que eram, vamos dizer, soldados do exército romano. Vocês se lembram que várias passagens bíblicas mostram que os soldados que estavam presos ao apóstolo Paulo, eles eram evangelizados pelo apóstolo Paulo? Eles trocavam de 6 em 6 horas o soldado que ficava acorrentado ali a Paulo, na prisão. E aí o Paulo aproveitava o quê? Para evangelizar os caras. Assim, cara, como é que você chama? Marco Aurélio. Marco Aurélio, tudo bem? Para que time você torce? Eu torço pro Torino, né? Legal, tal. Mas aí depois de conversar um pouquinho, né, sobre outras coisas, puxava o papo. E aí, você conhece Jesus? Jesus? O que ele joga? Ele é ponta direita? Não. Jesus não joga bola, não. Aí ele ia lá e apresentava Jesus, falava sobre a salvação. E aquele soldado romano se convertia. Só que 6 horas depois ele tinha que se soltar e ir para a casa dele. Aí ele levava pessoas da casa dele a Cristo. Então, começou a se converter muita gente do exército romano. E várias dessas pessoas, das famílias dos soldados, estavam ali, na igreja de Roma. E quando ele fala assim, olha, não retribuam. O que é não torneis mal por mal? Vou ler aqui na nossa tradução mais moderna, que diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas como é que você fala para fazer todo o possível para viver em paz para um povo que está dominando na base da mão de ferro outros povos? Você nunca parou para pensar nisso? Para quem foi escrito primeiramente a carta? Para um povo romano que com mão de ferro chegava lá, matava um monte de judeus ou egípcios. Onde eles passavam, eles iam lá com o exército. Corta a cabeça, e mata esse, aí pronto. Isso aqui agora é Império Romano. E aí, quando eles impunham as tropas, impunham as regras de Roma, eles ficavam sendo odiados pelos povos dominados. O camarada estava lá, né, com as tropas de Roma, cuidando, tal, tudo mais. Aí alguém que tinha sido, sei lá, a esposa tinha sido estuprada por um soldado romano. Seu desgraçado! Eles viravam as costas e estavam sendo xingados. E se algum desses soldados ouvisse, voltava e cortava a cabeça, ou então, você está preso, ou se matar, está tudo certo, porque eu sou do povo que está dominando vocês. Então, os romanos eram odiados, até o ponto que eles tiveram que fazer um critério ali de paz romana, para manter mais ou menos a paz. Senão eles iriam passar o tempo todo deles sufocando revoltas. Então é nesse contexto que aqui vem a palavra do apóstolo Paulo. Gente, não retribuam o mal que vocês recebem quando são xingados com o mal também. Por quê? Porque vocês agora não são do Império Romano só. Vocês são do Império de Deus. Vocês são de uma família diferente, a família de Deus. E Deus quer que vocês ajam com valores diferentes. E aí eles param para pensar. E é isso que nós temos que parar também para pensar. Será que eu estou reagindo com valores diferentes quando eu sou ofendido pelo outro? Pensa lá no seu serviço. Dá uma vontade de pegar aquele seu colega que falou coisas injustas sobre você, dá vontade, né? E se é o cônjuge, mesma coisa. Então, aqui,
a Bíblia nos orienta. Olha, não retribua o mal na mesma moeda, mas muito pelo contrário, esforce-se. Por que ele fala esforçai-vos? Porque não é natural, gente. Ninguém tem sangue de barata, não. Você não tem sangue de barata. Eu tenho sangue de italiano, tá? Dos romanos aí, né? Ó, metade da minha família vem de Roma e metade vem da Calábria. Sabe o que é Calábria? Já comeu linguiça calabresa, aquela pimentada? Vem de lá. Por que é apimentado? Porque os caras são esquentadinhos. Já ouviu falar da máfia calabresa? Bobeou, mata todo mundo. Então, eu também sou sangue esquentadinho. E você? Eu sou sangue, né, de nordestino. Bobeou, puxa peixeira. Ninguém me ofende assim, não. Tá vendo? O outro é porque é espanhol, o outro é porque é português. Ninguém tem sangue de barata, meu irmão. Ninguém. Mas aqui, a Bíblia diz assim: Deus poderia fazer uma mágica, fazer Shazam, todo mundo virar o quê? Anjo com asas. Aleluias, glórias a Deus. Oh, santo, santo, santo. Santo, Deus poderia ter feito isso? Claro que poderia fazer. Deus pode tudo, meu irmão. Mas ele fez? Não. Você sabe por que Deus não nos fez com sangue de barata, nem com sentimento de anjo que só ama, etc e tal? Deus não fez porque Ele quer o nosso amadurecimento pessoal. E para isso, para você amadurecer, precisa de esforço. E aí não tem jeito. Alguns vão conseguir mais equilíbrio do que outros. Mas nós todos que somos cristãos, temos o quê? Que nos esforçar para pelo menos tentar o quê? Entrar no equilíbrio, ter paz com todos. Esforce-se. Faça a sua parte. Aqui não está dizendo você vai conseguir todas as vezes. Não, aqui ele está dizendo faça o possível, faça a sua parte. Se possível, quanto depender de vós, paga para não entrar numa briga. Tá? Você viu que tem um dito popular que diz, eu pago para não entrar numa briga, pastor. Só que a segunda parte não tem nada a ver com base bíblica. Joga no mais profundo dos infernos. Segunda parte, o que diz? Depois que eu entrei na briga, pastor, eu pago para não sair da briga. Não, isso aí você pega e joga nos quintos dos infernos, tá bom? Isso aí não tem base bíblica não, mas a primeira parte tem base bíblica. Eu pago para não entrar numa briga. Tá? Não leva o desaforo para... Leva. Você é crente? Leva desaforo para casa. Por quê? Em nome de Jesus eu levo esse desaforo para casa. E levo não só para casa, levo para o céu. Falo assim, Senhor, o Senhor está ouvindo. Esse desaforo não é a mim, é a um servo teu. Entrega para Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Pronto, deixa que Ele retribui na hora certa, do jeito certo. Efésios 4, 26. O que diz Efésios 4, 26? Olha, também vou pegar duas traduções aqui, tá? A mais tradicional diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Poxa, irar pode, pastor? Alguém que ama Jesus pode se irar? Sim, pode, irmão, pode. Porque ira é um sentimento. Como é um sentimento, você se alegrar, é um sentimento. Você ficar triste, você tem vários sentimentos que você pode ter, né? Estou esperançoso, estou estimulado, são sentimentos. E a ira também é um desses sentimentos. E até mesmo nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, você lembra? Você já viu na Bíblia várias vezes que Deus se alegrou com isso, com aquilo.
Ou Deus se entristeceu com isto. São, obviamente, são sentimentos assim, dados a Deus, no estilo da forma humana, tá? Não quer dizer que Deus de lá começou a chorar, aí começou a chover aqui na terra as lágrimas de Deus. Não, não é isso. É um sentimento que aqui, vamos dizer, a Bíblia nos mostra como se Deus, algo que você fez errado e tal, Deus fala assim, poxa, eu ensinei direitinho, por que né? Como um filho, como um pai sente quando um filho faz o que é errado. Ele sabia o que era o certo e fez o que é errado. Deus se entristece também com as pessoas. Mas a Bíblia também diz que Deus se ira. Você já ouviu muitas vezes. O que acontece é que quando Deus se ira, nas passagens bíblicas, você pode estar certo que antes de se irar contra aquele povo e mandar um juízo, por exemplo, Deus já deu as oportunidades todas imagináveis para aquele povo se emendar. Deus manda profeta, fala assim, olha, sai desse caminho aí, que senão vocês vão receber a ira de Deus sobre vocês. Olha, isso aí está errado. Aí o povo pega e mata os profetas, ou então, zomba dos profetas, sai para lá, queremos ouvir você, não. Deus manda outros profetas. Fica às vezes mandando dezenas de anos profetas, mas chega um dia, e ninguém sabe quando é esse dia, que esgota a paciência de Deus. Existe um limite, e aí Deus diz, basta! E aí, meu irmão, sai de baixo, que você vai virar menos que churrasco, porque a ira de Deus pode vir e te atingir. Então, quando Deus chega a usar a ira dele, ele já deu muitas oportunidades para a pessoa se emendar e não emendou. Então, ele foi o quê? Justo ao mandar a ira. Avisou. Anos e anos, gerações. Não aconteceu? Catapimba. Agora, e nós, na nossa ira do dia a dia, nós somos assim justos como Deus? Você dá a oportunidade para a pessoa se emendar, dá? Pastor, não é bem assim não. A pessoa falou comigo, subiu o sangue, mas na hora, eu explodi, xinguei a mãe dele, falei os bichos pro cara. Então, tá vendo? A ira da gente, humana, não é tão justa quanto a ira de Deus. E é por isso que a Bíblia fala o quê? Irá pode? Pode. Mas olha o que você vai fazer com a sua ira. A sua ira pode ser usada para o mal, mas a ira pode ser usada para o bem? Sim, senhor, sim, senhora. Quando você usa a ira para o bem? Por exemplo, quando você se injuria por causa de uma injustiça com alguém que está sendo humilhado na sua frente. Sei, você talvez está indo comprar pão, você conhece a pessoa lá que põe o pãozinho no saquinho, né? Você conhece já há muitos anos, mas você está lá na fila. E aí uma das pessoas que está recebendo o pão reclama do moço lá que está botando no saquinho. Ei, você! Blá, 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 e humilha, e põe como se ele fosse assim a última pessoa da face da terra, na frente dos outros, humilha. E você está lá atrás, você fala, não, peraí, esse moço aqui eu conheço, não é isso aí que o senhor está falando não. Então, por favor, ele pode ter errado em alguma coisa, mas eu quero dizer que eu conheço. Não faça isso, não fale assim. Então, essa injúria que você teve contra uma injustiça cometida, isso é o quê? Ira, usada para o bem. Tá vendo? Então, diversas maneiras de você usar a ira de uma forma positiva. Mas geralmente a gente usa a ira na explosão para o mal. E é isso que ele está dizendo. Irai-vos, mas olha o que você vai fazer com a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você quer ver? Eu vou ler aqui na passagem na linguagem mais moderna. Olha como é que é Efésios 4,
26. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Opa! O que é isso? Olha, a outra tradução diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Fica meio confuso, né? Mas essa outra aqui deixa mais claro. Ó, apaziguem a sua ira, ou seja, façam as pazes antes que o sol se ponha. O que é o sol se pôr? Não é o terminar do dia? Então, qual é a orientação bíblica aqui? Olha, se vocês brigarem, seria ótimo que vocês não chegassem a se irar, né? Mas se você chegou a se irar, se desentendeu, a Bíblia fala: façam as pazes antes de terminar o dia. Ah, pastor, isso aí não é possível. Não. Quando a gente briga lá em casa, né? Eu com o bico para cá 3 dias, ela com o bico para lá 3 dias. Não adianta, até esfriar um pouquinho a coisa. Não tem esse negócio de acertar no mesmo dia, não, pastor. Isso é impossível. Você acredita que eu também achava que era impossível? O que me fez mudar de ideia para achar que é possível praticar esse versículo nos dias de hoje? O que me fez mudar de ideia é que, por exemplo, quando eu estava terminando a minha faculdade, a primeira faculdade, que era de arquitetura, eu estava assim, no grupo de Vencedores por Cristo, viajava o Brasil inteiro, falava de Cristo, falei: poxa, é isso aí que eu quero anunciar as boas novas aí e tal, não vou nem exercer arquitetura, então, perfeito. Aí Deus falou: legal, você está respondendo ao chamado, muito bem, beleza. Mas só que antes de você ir para o seminário, Deus colocou isso no meu coração. Você precisa acertar com umas pessoas lá atrás que você se desentendeu, né? E não foi pedir perdão para elas, né? Ou você está magoado com algumas pessoas que te prejudicaram no passado e você está odiando essas pessoas até hoje. Você precisa acertar isso lá antes de me servir. Ah, mas peraí, Deus, que negócio é esse? Por que eu tenho que fazer essas coisas? Não é só entrar no seminário e tocar o barco? Não. Como é que você vai chegar lá perante as minhas ovelhas? Por quê? Porque as igrejas têm o quê? Ovelhas de Deus, não é ovelha do pastor. Qualquer pastor é co-pastor. O primeiro pastor é Cristo. Então são ovelhas de Deus. Você vai chegar para as minhas ovelhas e vai dizer assim: olha aqui, vocês têm que se perdoar mutuamente. Quando você mesmo não fez a sua lição de casa lá, perdoando aquelas pessoas ou acertando com aquelas pessoas que você teve no passado, então que moral você vai ter para mandar os outros perdoarem? Tem cabimento isso? Eu falei: acho que você está certo. Vou ter que perdoar, né? Vai ter que ir lá. Vai ter que se acertar. Aí lá fui eu. Botei numa folha lá algumas pessoas que eu tinha problema no passado e que eu precisava conversar e me acertar com as pessoas. Fulano, ciclano. Também não tinha 250, vai. Tinha lá uns 5 ou 6, tá? E alguns que eu nem sabia mais onde morava, nem nada. E Deus falava assim: não, pode deixar comigo que eu dou um jeito. Então, fui lá pro primeiro da lista, né? Ai, fulano, né? Suando, né? Ai, aquela tensão, e agora? Coisas de 10 anos atrás, e agora? O que vai acontecer? Pronto, aí cheguei lá pra pessoa, marquei e tal. Olha, você se lembra quando aconteceu isto, lá 10 anos atrás, entre nós e tal? A pessoa falou: não me lembro não. O que aconteceu? Eu falei: como você não se lembra? Pô, isso aqui tá me atrapalhando há 10 anos, caramba. Não, mas isso aí foi importante para você. Para mim não foi tão importante assim. Mas se é importante para você que eu te perdoe, meu irmão, vai em paz. Tá perdoado em nome de Jesus. Aí, tô perdoado? Tá perdoado. A hora que falava que eu estava perdoado, gente, mas saía
um fardo aqui das minhas costas de 1 tonelada. Aí eu falei, pô, esse negócio é bom, esse negócio de pedir perdão não é que dá certo, rapaz. Tô me sentindo mais leve. Opa! Aí vai pro segundo, terceiro. Quando eu cheguei no último da lista, eram 6 toneladas a menos das minhas costas. Eu andava assim, falando, Deus, mas esse negócio é bom demais. Parece que eu tô que nem aqueles astronautas lá na Lua, né? Com gravidade zero, dá aqueles pulos. Bum, bum, bum. Tô me sentindo leve, Deus. E aí Deus fala assim, ué, mas eu não te criei para viver com 6 toneladas nas costas. Você está com essas 6 toneladas nas costas porque você não fez o que a minha palavra diz para fazer. Que é o quê? Antes de terminar o dia, você ir e acertar com as pessoas. Se você tivesse feito isso lá 10, 15 anos atrás, você estava livre, leve e solto até hoje. Aprende agora, rapaz. Aí eu aprendi. E eu falei, olha, a leveza que eu tenho agora, eu nunca mais quero deixar de ter. Eu aprendi a acertar antes de terminar o dia. Naquela época, eu era apenas namorado da Magali. Então, os acertos, vamos dizer, em questão de afetividade, né? Com a pessoa que eu amo e tal, a gente brigava, mas brigava muito menos quando é namorado, né? E assim, você encontra 2, 3 vezes na semana. Mas depois que nós casamos, meu irmão, você dorme e acorda com o bafo da pessoa. Não, até dormir ela escova o dedo, mas acorda com o bafo, não adianta. Eu também, mesma coisa. Então a possibilidade da gente ter brigas aumenta muito mais. E a gente brigava, hein? Porque até você entender o jeito de ser da outra pessoa, raspa, vai raspando. E aí, de vez em quando, né, eu ficava que nem cara de bulldog com ela, né? E ela também, ela tem uma carinha de bulldog quando ela fica brava que você nem imagina. Acho que essa beleza toda, que ai, que olha, não, bulldogona, né? E eu também. Né? E aí, o que acontece? A gente ia às vezes para trabalho, né? Brigava logo no café da manhã. Aí os dois para o trabalho. Aí quando voltava à noite, ainda estava, né? E aí ia dormir, boa noite, puxava o lençol para cá, boa noite, puxava o lençol para lá, né? Aí Deus ia lá debaixo do lençol comigo e fazia assim, ó, tum 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 tum. Oh, você não falou que ia acertar antes de terminar o dia com as pessoas? O que você está fazendo aí debaixo do lençol, rapaz? Sai debaixo do lençol, acende essa luz aí e vai acertar com a minha serva. Tá bom. Aí eu ligava a luz. Magali, senta aí na cama, vamos conversar. Ela, que é? Quer brigar? Não, eu quero acertar a briga. Vamos sentar aí. Tá aí, ó. Meia hora conversando sobre o que aconteceu. Ah, não gostei que você fez isso, aquilo, né? Ah, só você, né? Eu não gostei que você fez aquilo. Tá vendo? Mas depois de meia hora, a gente se acertava e ia dormir com paz. Podia não ter beijinho, hein? Dá beijinho. Não dou beijinho coisa nenhuma, tô quente. Amanhã eu dou beijinho em dobro. Mas vai lá que tá tudo na paz, tá perdoado. Entendeu? Como é que é o negócio? E aí, isso foi saúde por nosso relacionamento. Por isso que eu tô há 33 anos casado com essa mulher, querendo pelo menos mais 33 anos. Com a mesma, hein? Agora, isso aí tem um caminho. Porque eu não sou fácil. Não sou. E ela também não é fácil, não. Mas tem que aprender o quê? A acertar. E uma coisa que eu detesto, eu não nasci, foi para brigar com aquela mulher. Ela é maravilhosa. Entendeu? Mas de vez em quando, a minha cabeça também, e a dela também é dura, hein? É isso aí. Mas, e não fala de você não, que você também não é menos duro não. Nem ela é menos dura não, viu? Então,
Mas nós todos somos assim. Nós temos nossas dificuldades. Tem muitas coisas boas que nós fazemos. Mas se você acha que eu sou perfeito, gente, é só conviver um dia comigo lá. Você vai falar, ele faz isso, faz aquilo. Cada um de nós. Né? Aliás, quem disse? Foi o Caetano Veloso, né? Falou que de longe todo mundo é normal. Não tem uma música dele que fala isso? De longe todo mundo é normal. Agora chega mais perto que você vai conhecer realmente como é o dia a dia. Então todos nós temos problemas e temos também coisas muito lindas e muito positivas. Mas nós temos que entrar em acordo para conviver bem, ok? Vamos para frente. Olha lá, nós precisamos selecionar as brigas que nós vamos ter. Porque ninguém aguenta viver brigando o tempo todo, 100% do tempo. Por exemplo, eu tenho um colega, pastor, coitado, divorciou, mas... o cara... Quem veio aqui naquela aula da Magali, lidando com as diferenças? Levanta a mão, lidando com as diferenças. Acho que é boa parte, né? Quem não veio, a Magali falou que a humanidade, tá, é dividida em 4 tipos de pessoas. 4. Então, ela deu os tipos de pessoas possíveis, que são líder, pessoas líderes, né? Que, olá, faz isso, faz aquilo, né? Expressivos, que são aqueles alegres. Ei, gente, cheguei, tudo bem? Aí, paz do Senhor, gente. Aí, né? É bom para churrasco e tudo mais, piadista e tudo mais. Terceiro, analítico. Analítico é meu estilo, assim, mas assim, não, vamos fazer isso aqui, vamos botar essa figura aqui, vamos fazer ali, vamos dar a ordem aqui no culto, né? Pessoas assim, metódicas. E a quarta pessoa é o amigável. Amigável é o amigão. Ai, gente, importante a amizade, né? Eles são mais quietinhos, mas eles sofrem pelos amigos, dão a vida pelos amigos. Tá com uma dor de dente às 3 da manhã. Você chama o amigável, liga, tô com dor de dente, me leva no dentista. Sai no meio da noite e vai lá atender e tudo mais, né? Se fosse o líder, falava, vá plantar coquinho, rapaz, vai te catar, né? Então, 4 tipos de pessoas. E esse indivíduo, esse que eu vou falar agora, ele era analítico, ou seja, gosta tudo certinho, ele dizia assim para a esposa, minha esposa, quando você coloca o papel higiênico lá no banheiro, tem que ser assim, caindo para frente a folhinha, viu? Porque quando você coloca para trás o rolinho de papel higiênico, caindo assim, essa parte aqui raspa na parede e não é mais papel higiênico, é papel anti-higiênico, tá vendo? E aí, de vez em quando, a esposa esquecia, botava assim, ele dava mal bronca nela e tal. Aí, pronto. Agora, você vai brigar por essas bobeiras, gente? Se for brigar por qualquer coisa, faça-me um favor, você não vai viver, né? Então, você quer que troque o rolinho de papel? Vai você mesmo e troca, se não tiver no jeito que você gosta. Não reclama do seu cônjuge, porque existem coisas mais importantes para você discutir na vida. Tem gente que briga com o outro por causa de tampinha da pasta de dente. Você tira a tampinha, não botou a tampinha. Compra uma pasta de dente para você e outra para o outro. O outro faz o que ele quiser com a pasta de dente dele e você fala assim, não mexe na minha, ponto final, acabou. Mas não briga. Briga por besteira. Tem gente que briga por bobagem. Nós temos que selecionar as brigas. Como é que faz? Vou dar uma dica, hein? Isso aqui não está na Bíblia, não. Essas passagens bíblicas eu vou dar já o porquê. Mas uma dica para você selecionar as brigas que você vai ou não entrar, tá?
Você escutou do seu cônjuge, vamos supor que foi o marido que falou alguma coisa, e aí a esposa escutou alguma coisa que ele falou que não foi nada bom. Aí você, mulher, vai analisar aqui, opa, por que ele está me ofendendo desse jeito? Por que ele tá me tratando desse jeito? Aí às vezes você percebe que ele está passando um momento difícil lá na empresa que ele trabalha. Opa! Ele está a ponto de ser mandado embora. Estão fazendo lá cortes na empresa. E o cara está tenso. Está brigando com o primeiro que aparece na frente. Então, irmã, dá para perdoar? Não era você pessoalmente. O próximo que aparecesse, ele ia explodir. E aí, no caso, foi você. Dá para perdoar? Tá? Ah, tá bom, vou perdoar. Tá, então aí, ó, passa pro outro lado da orelha. Tá perdoado em nome de Jesus. Então, usa o cérebro como um filtro. Ouviu aquilo que não gosta, analisa. Por que é que o outro tá falando desse jeito? Analisou. Lembrou de alguma coisa? Dá para perdoar? Releva, tá? Por quê? Veja se é uma briga que você merece ser discutida. É bobagem? Não. Dá para perdoar? Dá. Então está perdoado em nome de Jesus. Não vou guardar isso aí, não. Não entro nessa briga. Eu escolho as brigas que eu vou entrar. Se for o quê? A mulher que falou com o marido, ela soltou os bichos em você, rapaz. Olha lá, você usa o cérebro como um filtro. Opa! Por que é que ela está falando desse jeito comigo? Aí você vai, ai, ela está naqueles dias de pré-menstrual. Então não é ela, são os hormônios dela. Tá vendo como é que é o negócio? O problema não é a sua esposa, são os hormônios da sua esposa, ok? Dá para perdoar, irmão? Dá? Daqui uns 3 dias, 4 passa, tá bom? Está perdoada em nome. Não vou entrar nessa briga. Não vou discutir isso aí. Não quero. Eu escolho as brigas que eu vou entrar. Entendeu? Então, se você fizer isso e ela fizer isso, vocês vão cortar 40% das brigas de vocês, com certeza. Escolha as brigas que vocês vão entrar. Agora, essas passagens aí. Por quê? Ó, Provérbios 21:9, para provar que ninguém aguenta viver com uma outra pessoa, né, que só fique resmungando e brigando. Olha lá, diz assim, vou pegar uma linguagem mais moderna, que diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. É fácil morar dentro de casa com uma mulher que fica lá. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas as mulheres estão me olhando tão feio agora. Estou me sentindo fulminado. Mas eu vou perguntar para as mulheres: é só mulher que é briguenta? Não é? Homem também não é briguento? É ou não é? Tá vendo? Agora os homens estão olhando feio para mim. O senhor está forçando a base bíblica. A Bíblia é sábia e a Bíblia diz mulher briguenta, não fala homem briguento. Tá bom, irmão, então vamos olhar a passagem de baixo. Dessa nós não escapamos, que é ali, ó, 2 Timóteo 2:24, diz que não é bom que o servo do Senhor viva brigando. Não é bom que o servo do Senhor viva brigando. Aí servo do Senhor serve para homem e serve para mulher, não serve? Então a ordem de Deus é para os dois. Ninguém aguenta viver com outro ser humano que fica lá brigando o tempo todo. Nós temos que realmente selecionar as brigas. E quando fizermos, olha lá, vamos fazer essa discussão, essa briga, em alto nível e por assuntos que valem a pena. Quais são esses assuntos de alto nível? Olha, cada casal vai decidir o que é importante ser discutido.
Mas eu posso dar uma ideia para você, que normalmente os casais consideram importante. Assuntos de ordem ética, ordem moral, criação de filhos, também é um assunto importante. São grandes assuntos. Então, por exemplo, ética. Seu marido chega lá, olha, tem uma turma lá na empresa que está querendo, né, desviar uma carga lá e tal, a gente vai vender para um pessoal lá fora e olha, vamos ganhar uma grana extra aqui, eu estou entrando nessa turma aí. Isso é roubo. Se você, mulher, está sabendo que seu marido está entrando numa dessa, ou a mulher, ou o homem souber que a esposa está entrando numa dessa, o que tem que acontecer? Vale a pena brigar. Não, peraí. Ô, crentinho safado, estelionatário gospel, né? Nada disso, isso é roubo. A hora que a Polícia Federal baixar lá para pegar vocês, não só vai botar você na cadeia e o seu filho vai falar: epa, papai apareceu na televisão, ela tá preso, né? Mas também, o que vai acontecer? A polícia vai vir e pegar os nossos bens. Aqueles bens lá que vão restituir o que você roubou e pode pegar alguns outros dos nossos. E aí? Como é que faz? Então não, vale a pena brigar por um assunto desse? Claro que vale. Agora, isso é ética. Moral, o que é isso? Cônjuge começou a olhar para rabo de saia. Nós só vemos, o que é? Ou a esposa dá bola para Ricardão lá na hora da academia. O que é isso aí? Vamos parar e vamos conversar. Negativo. Aqui nós temos um compromisso um com o outro. Eu tenho com você e você tem comigo. Ou nós somos ou não somos pessoas tementes a Deus. Então, vale a pena brigar? Opa! Vale? Agora, também criação de filhos. Como é que é? Um quer criar o filho sem regras, né? Não, porque meu pai era militar, então meu pai me levou muito assim, dureza. Eu não, eu quero deixar o meu filho fazer o que ele quiser, né? Aí pronto, vira um marginalzinho, não sabe limites, né? Deixa o moleque fazer o que quiser. Aí esse casal vai visitar você lá na sua casa e a irmã tem aquela mesinha de centro, lá, sabe, mesinha de centro de vidro na sala. Aí o moleque vê o quê? Aqueles bibelozinhos de cristal que a irmã tem, sabe aqueles elefantinhos com a coisa assim, a tromba pra cima, aquelas garças assim, né? Aí o moleque fala assim: brinquedinho! E pá, 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 e senta em cima da mesa e a mesa quebra, né? E aí? É aquela família que o irmão fala assim: nunca mais eu trago essa família aqui de jeito nenhum. É isso que você quer? Um filhinho maravilhoso desse? Então, um quer sem regras, sem limites. E outro fala: não, peraí, eu não precisa ser militar, mas tem que dar limites. Peraí, vamos no meio termo aí. Então, vale a pena discutir sobre criação de filhos? Claro que vale. Então, assuntos relevantes, esses aí têm que ser discutidos. E aí pode acontecer o quê? Caso vocês venham a discutir e brigar, controlem as explosões. Por quê? Quanto maior a explosão na hora da briga, maior o vexame, né? Vocês estão dando? Maior também a vergonha depois na hora de pedir perdão. Por quê? A Bíblia não fala que você tem que pedir perdão antes de terminar o dia? Então, se você explodiu muito e desmedidamente, você vai passar mais vergonha, você vai ter que ir lá de joelho, me perdoa pela vergonha que eu passei e tudo mais. Então, cuidado. Agora que nós estamos todos calmos, né? Lembre-se disso. Quanto maior o vexame
da explosão da briga, maior depois a vergonha de ir lá pedir perdão, que vai ter que pedir, certo? Muito bem. Agora, olha só, nem sempre o que você diz é compreendido pela pessoa que ouve. A briga, gente, é um processo de comunicação, que muitas vezes a comunicação não foi bem feita, ok? Então, a comunicação os especialistas dizem que é uma rua de duas mãos. Como é que é? É uma rua daquele que está falando, daqui para lá, eu estou dando uma ideia para vocês, e é uma outra mão de direção, daí de vocês para cá, para quem está falando. É um retorno. Aí quando você lembra da rua, né? Rua com duas pistas, uma que vai e uma que vem, aí dá para você entender. Então, é uma rua a comunicação. Só que ela vai, eu lanço algumas ideias para vocês, e eu recebo de vocês o retorno. Você vai falar assim, mas peraí, pastor, ninguém falou nada aqui, só o senhor que falou. Eu sei, mas a face de vocês responde para mim algumas coisas. Por exemplo, eu estou aqui falando algumas ideias e vocês podem estar assim. Então, para mim, eu estou. Esses aí concordaram. Outros eu lanço a ideia, a pessoa fala. Não concordaram. É um retorno. Ou outros eu estou falando, as pessoas estão assim. Então, tem que contar uma piada, tem que reagir. Que comunicação é isso aí? Você tem uma mão que vai e uma mão que volta. Agora, a comunicação pode ser o quê? Equivocada, mal interpretada. Então, é o que a gente chama de um mal entendido. Como é que pode acontecer? Existem 6 etapas de um mal entendido. Olha só. Os dois estão aqui conversando, né? O homem e a mulher. Então, a primeira etapa da comunicação está aqui, ó, ou de um mal entendido, quando você quer falar alguma coisa que está na sua cabeça, ó, o que você quer dizer. Eu quero dizer alguma coisa. Pensei nisso que eu vou dizer. Só que você já percebeu que você primeiro pensa, mas às vezes na hora de verbalizar, você não verbaliza as mesmas palavras que você pensou? Às vezes você está emocionado e você vai verbalizar, você pode até ter falado as mesmas palavras, mas fala com soquinho. E esse soquinho assim, faz uma vírgula na frase que você estava falando, e a vírgula de soquinho que você deu altera o sentido da frase que você estava dizendo. Isso é muito comum. Então olha só, primeira é o que você quis dizer. Depois o que você realmente diz, tá? Pensei numa coisa, aí o número 2, falei outra coisa, e na hora que eu estava falando, aconteceu que esse raiozinho aqui. Que raiozinho é esse aqui? Vamos supor que é um barulho qualquer. Você estava falando e estava passando um caminhão de lixo lá, aqueles bem barulhentos. Aí você não ouviu direito o que a outra pessoa falou. Então olha só, você pensou em falar uma coisa, verbalizou outra diferente, ou quase, não foi exatamente aquilo que você tinha pensado, e aí aconteceu o quê? Um barulho que atrapalhou mais ainda a pessoa de ouvir. Olha o ponto número 3. O que a outra pessoa ouve. Ela efetivamente ouviu uma coisa totalmente diferente do número 1. E aí, quando ela ouve essa coisa esquisita, ela vai ao ponto número 4, que é o quê? O que a outra pessoa pensa que ouve. Ela começa a raciocinar, fala assim, não estou acreditando. Não estou acreditando que meu marido pôde falar uma frase dessa. Quem ele pensa que ele é? Isso está tudo aqui na cabeça dela. E aí ela vai te dar uma batatada de resposta, meu irmão, que é o número 5. Olha lá, ó. O que a outra pessoa diz
sobre o que você comunicou, o que você conseguiu comunicar. Olha só o número 5 aqui, ó. Quando ela fala, para você ouvir isso, olha, tem um outro barulho aqui. Vamos supor que aí o seu filho, que estava na sala, ligou um rock pauleira. Né? E aí você não escuta, né? Exatamente, você falou e quem não escuta é o seu cônjuge. Pronto, atrapalhou de ouvir exatamente a resposta que você deu. E aí o número 6, o que você pensa que a outra pessoa diz sobre o que você comunicou. Quando a primeira pessoa ouve a resposta, aquela batatada quente que foi a resposta, ele começa, mas essa mulher, o que ela pensa? É uma ignorante mesmo? Será que ela não pode entender, compreender uma palavra tão simples como a que eu acabei de dizer para ela? Olha essa mulher. Aí pronto, vai começar tudo de novo. Isso aí sabe como se chama? Mal entendido. Um não entendeu exatamente o que o outro falou. Agora, dá para parar esse mal entendido? Olha, difícil, mas é possível parar. Em que etapa, em que número dá para parar um mal entendido? Não dá para parar o mal entendido na hora que você pensa uma coisa e fala outra. Não dá. Também não dá para evitar que a pessoa escute o que você acabou de falar de forma deformada. Não dá. Mas depois que a pessoa escutou o que você falou, ponto número 4, dá para parar. Por quê? Quando a pessoa está pensando em te dar aquela resposta, ela faz uma careta. Você já viu? A pessoa fica assim, ó, antes de falar, né? Aquelas ruguinhas aqui. Pronto, você já viu que você vai tomar uma bela de uma resposta. Nesse momento você fala, peraí, eu acho, já põe a culpa em você mesmo. Opa, eu acho que me expressei mal. Olha, o que eu tentava dizer é pá, pá e pá. Aí você tenta se explicar da maneira mais clara. Porque daquele jeito lá você ia ouvir uma resposta, meu irmão, daquelas. Está percebendo? Então, isso é princípio de comunicação. E a briga é um efeito desse problema de comunicação. As brigas de casais, muitas delas, 30%, 40%, provém de quê? Exatamente de mau entendimento do que o outro falou. Ok? Vamos lá para frente. Diferenças entre homens e mulheres que os homens precisam entender. Olha só, principalmente os homens. Porque as mulheres, elas têm um tipo de criação, de educação, melhor seria o termo, né? Diferente da educação dos homens. A educação das meninas como é que é? Vamos brincar. As meninas querem brincar, como é que elas brincam? São brincadeiras mais tranquilas, mais leves. Você tem meninas que gostam de futebol e tudo mais, mas está começando agora interesse no futebol por parte das meninas. Normalmente você encontra as crianças se interessando por quê? Vamos brincar de boneca, vamos brincar de casinha, você traz a sua boneca, eu trago a minha, né? Ou de pintura, ou vamos cantar, né? Agora, é isso que atrai os meninos? Não. A criação dos meninos é justamente o oposto. Vamos lá, moleque. O pai já pega, olha lá, vamos lá, te ensinar a jogar futebol. Aí, olha lá, tá vendo isso aqui? Chama bola. Aí, ó, tem que fazer assim. Aí o pai já faz uns passos assim e tal. Agora, olha, você tá vendo isso aqui, ó? Chama canela. Isso, você tem que chutar isso aqui quando você estiver jogando. É isso. Então eu já ensino o quê? O moleque a chutar canela, a saber na hora do jogo como é que ele faz a malandragem. E é tudo na base da agressividade. Vamos lá, jogar taco, beisebol, pá!
pum, pá, né? Ou então um box, pá, 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 pá. É assim, brinquedo de menino é tudo na base da agressividade, né? Então, essa educação, essa criação, ela é oposta à das mulheres. Por que eu digo que os homens têm que prestar atenção? Porque as expectativas, tá vendo o ponto 2 aí? Das mulheres serem tratadas, vem o quê? Da educação de como elas são criadas. Se elas são criadas de maneira mais tranquila, mais calma, você não vê aí, né? Boa parte das famílias, as meninas sendo os grandes problemas e tal, né? Você tem que considerar isso. Falou, olha, na minha família a gente brincava muito agressivamente, etc e tal, mas eu estou tratando com uma menina. Então, se eu quero conquistar essa menina, é diferente. O homem até faz isso certa parte do tempo, né? Para poder conquistar, né? A menina, ele começa ali, opa, né? Gatinha e tudo mais, né? Mas ele chega num ponto em que conquistou a sua fêmea, né? Ele volta a tratar o quê? De maneira dura. Muitas e muitas vezes acontece isso. Os homens são românticos, aprendem a ser românticos, porque eles querem conquistar as suas esposas. Mas isso não permanece. Esse romantismo, depois de 2, 3 anos, para. E não pode parar. Você tem que continuar nesse romantismo. Esse tratamento, elas são diferentes. Porque os homens, depois de 2, 3 anos, voltam a tratar as esposas como se fossem outros homens lá no dia a dia dos seus trabalhos. Não é verdade? Ah, meu filho. Como é que você trata os homens lá? Vamos supor que você trabalhe numa casa de material de construção, né? Ô, cara, joga essa madeira aí logo! E você, cadê os pregos que eu pedi? E você, tá enrolando o cafezinho, cara? Vou te mandar embora aí! Aí você chega em casa, vai jantar. Ô, mulher, ovo frito de novo? Que negócio é esse com chuchu? Ah, faça meu favor! Não é verdade? Você está percebendo? Cadê o romantismo? Onde foi parar? Percebe? Então, isso aqui, gente, quando nós vamos tratar e até mesmo discutir pontos de vista, nós temos que considerar isso. Não estou falando com outro homem, não. As mulheres são diferentes, foram criadas diferentes por Deus. Foram feitas diferentes. E elas precisam ser respeitadas da maneira como Deus as criou. Não foi você que criou, não foi a mãe dela que criou. Foi Deus que fez assim, desse jeito. Algumas coisas ela precisa mudar. Precisa, todos nós precisamos mudar. Ninguém nasceu perfeito. Então, nós precisamos o quê? Honrar a pessoa que estamos com ela. E muitas vezes as mulheres não têm sido honradas como deveriam. E aí a culpa de quem é? É nossa. Não adianta, macho. Você quer ser macho? Ótimo. A maneira de ser macho mesmo é fazer a vontade de Deus como homem na sua casa. E a vontade de Deus é honrar a sua esposa. Honrar a sua esposa. De diversas formas. Mas claro, as expectativas das mulheres serem tratadas pelos homens, elas têm expectativas bem diferentes das dos homens. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. No livro, nesse aqui do Casamento Reavaliar para Crescer, eu coloco mais exemplos do que esses aqui. Aqui eu vou citar só 3. Mas da onde eu tirei esses exemplos aqui? Foi de um livro muito legal, da editora Betânia, tá? Eu não tenho aí, você pode procurar aí na cidade que vai ter. O nome do livro é Tudo o que você sempre quis saber sobre a sua esposa e tinha vergonha de perguntar. E é escrito por uma mulher.
a Margaret Hardesty. Então, é uma mulher contando para os homens como é que os homens devem tratá-las. O livro inteiro você deita de dar risada, né? Porque ela mostra para os homens como é que elas são. Tudo que você queria saber sobre a sua esposa e tinha vergonha de perguntar, ela bota no livro. E aí ela coloca, por exemplo, essas 3 colunas, né? Primeiro, o marido fala uma coisa, depois que o marido acabou de falar, a esposa pensa o quê do que ele acabou de dizer. E aí ela põe, terceira coluna é o que ela gostaria de ter ouvido por parte do marido, para mostrar como as expectativas das mulheres são muito diferentes, ok? Então olha lá, não foi um mau jantar, embora a batata tivesse um pouco salgada, hein, mulher? Né? A coitada vai ver que passou ali, chegou do trabalho, correndo, foi lá e falou, não, vou fazer uma comidinha gostosa e tal, fez uma bela comidinha, só que, sei lá, exagerou um pouquinho no sal da batata, ainda bem, né, porque a batata chupa, né, mas ainda assim ficou um pouquinho de sal a mais. Mas tem tanta coisa legal aqui, né, ele vai gostar, né, e aí? O cara só presta atenção no sal da batata, cara. Faça-me um favor. A batata tá salgada, hein? O que ela pensa? É só reclamação. Tudo que eu recebo é agradecimento. O que ela gostaria de ter ouvido por parte do marido? O jantar estava ótimo, a sobremesa estava ótima, o arroz, o picadinho, elogia o resto. Porque ela também comeu a batata, ela sabe que está salgada. Agora, claro, nós homens, às vezes queremos dar uma gozadinha e tal, né? Bem, aí o que você faz? Você fala, olha, querido, está tudo ótimo, maravilhoso, sobremesa. Mas você tem água aí na geladeira? Tenho. Com limão bem azedo? Por favor, me traz um balde. Não faz isso, não faz isso. Você vai dormir no sofá hoje. Mas é brincadeira, tá, gente? Mas vamos lá. Segunda, assistindo pela televisão, concurso de beleza. Olha lá, uau, olha lá, né? As meninas tudo de biquíni e tal. Ou então Miss Brasil, Miss Universo, uau! E ela, o que pensa? Ela só pensa isso aqui, ó, estúpido! Né? O que a mulher gostaria que você tivesse dito? Olha o que a Margaret Hardesty fala. Realmente elas não são feias, mas olha, não são do meu tipo. Você, querida, ganha de todas elas. Aí ela põe, se não ganha na beleza, ganha por ser a mãe de seus filhos. Tá percebendo como é que é o negócio? Olha lá, terceira. Eu já disse que você tá bonita, agora chega! Eu imagino o que ela deve ter pensado aqui. Então, no caso, né, muitas vezes acontece. Você está pronto para ir no cinema, vamos dizer. E a mulher está lá. Ai, querido, esse vestido aqui tá legal, o que você acha? Tá bom, beleza, tá. Mas vamos depressa que está quase na hora. Mas eu não gostei. Ela pega a massa e joga lá. Vai lá no outro, pega lá. E esse aqui, ó, essa blusa aqui tá melhor, ó, com essa sainha. Também tá ótimo. Tá, pode pôr. Não gostei. A massa, daqui a pouco, tá aquele mundaréu de roupa amassada na cama e ela ainda pergunta, e esse aqui? Chega uma hora, o cara explode. Pá, você tá bonita, vambora! Né? E aí? Deve estar horrível! E aí, o que ela gostaria que você tivesse dito? Querida, você está fantástica, você está linda demais. Vamos sair que eu preciso exibir você, essa beleza maravilhosa. Vamos lá, querida, você está demais. Querida, meu querido, olha, vou te dizer uma coisa. As mulheres se vestem para os maridos, para os namorados, só 20%. 80% elas pensam, sabe em quem? Nas outras mulheres que vão estar lá no shopping desfilando. Ou então, olha lá, aquela lá, o cabelo dela, olha, aquele vestido, olha. E na igreja, mesma coisa. Você já viu? Chega na igreja assim, ela
comprou um anel novo, né? Fala assim, oi gente, tudo bem? Oi, paz do Senhor, irmão. Né? Ou então, comprou um brinquinho novo, fala assim, ai que calor hoje. Não, gente, tá demais, né? Ou então, um sapatinho novo, ela fala assim, mata esse bichinho, ai tem uma barata aqui, gente. Tá vendo como é que é o negócio? É cabeça diferente de homem, nós temos que respeitar isso, é o jeito de elas serem, ok? Então, são expectativas diferentes, nós precisamos tratá-las de acordo com a expectativa. Estou brincando aqui, gente, mas é sério. É sério por quê? Porque nós realmente precisamos entender. A mulher espera ser tratada de outra forma. E nós temos que respeitar isso, essas diferenças dadas por Deus. Vamos lá. Princípios de resolução de conflitos. Ótimo. Então, já que nós vamos brigar, toda briga tem que ter regras. Né? Boxe tem regras, MMA tem regras, o judô tem regras, jiu-jitsu. Bom, então nós precisamos ter regras também. Eu vou sugerir algumas, tá? Mas você pode até dizer, não, tem mais coisas que nós temos que colocar. Cada casal vai impor as suas regras. O que pode na discussão de casal, o que não pode. Mas isso aqui é baseado no quê? Baseado na maioria dos casais, na discussão de muitos e muitos casais. Então, primeira coisa, não evite o conflito usando o tratamento do silêncio. O que é esse tratamento do silêncio? É aquela gelada que um dá no outro. Quando você teve um problema de manhã, ele me irritou, né? E aí não acertou. A hora que o marido chega, ou a esposa chega, vamos dizer que o marido chegou em casa, a mulher já estava lá, tirando, né? Como essa aqui que vem tirando pó toda vez, né? Da peça. Então tá lá, e o marido fala, oh, querida, eu não vi onde que eu coloquei a minha agenda, você viu em qualquer lugar aí que você tenha passado? Ela, plá, 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 plá. Querida, falei com você viu minha... Não, papá, papá. Ela age como se ninguém estivesse falando. Gelada total. E é isso aí, ó. É o tratamento do silêncio. Por que não dá certo? Não dá certo porque a pessoa que está sendo ofendida com o seu silêncio vai explodir. E você vai ter um segundo problema. O primeiro problema foi aquele de manhã da briga. Vocês ainda não acertaram. E o segundo problema é a explosão por você não estar respondendo ao que ele está falando com você. Então, são dois problemas. Em vez de você melhorar um, você piora dois. Não dá, já tem estatísticas internacionais. Ou seja, vale para nós aqui e vale também para a China. Lá no é a mesma coisa. Casal é tudo igual. Então não adianta, porque as pessoas usam o silêncio como uma arma, acaba virando isso. A pessoa que está sendo ofendida pelo seu silêncio, ela considera assim, ela vê o seu silêncio como uma arma que você está usando para quê? Para controlá-la, para frustrá-la, para manipulá-la, para chantagear a outra pessoa. Como é que é chantagear? Enquanto você não fizer aquilo que eu quero que você faça, eu não volto a falar com você. Gente, isso aí é chantagem. Ok? Então esse silêncio aí é como se você tivesse com uma arma na mão. Para com isso. Vai dar mais problema. O que você deve fazer? Olha, espera abaixar um pouquinho o clima de tensão. E aí você, quando tiver condições, né, vai e tenta conversar com a pessoa. Deixa abaixar um pouquinho. Por isso eu quero acrescentar. Você lembra que eu dei aquela dica? Quando você recebeu uma ofensa aqui, escolhe as brigas que você vai entrar, né? E deixa passar e tudo mais. Só que existem momentos em que você ouve a ofensa da pessoa, vai, analisa
Mas mesmo com toda vontade de relevar o problema, pum, ele bateu aqui e magoou. Magoou, meu irmão? Se magoou, minha irmã, tem que conversar antes de terminar o dia. Mas a maior parte dá para você relevar. Deu para relevar. Mas bateu aqui, pum, magoou, tem que conversar. Ok? Agora, existem momentos em que você não consegue conversar na hora, no mesmo dia. Existem exceções de você acertar no mesmo dia? Creio eu que sim. Por quê? Porque existem momentos em que os dois estão muito nervosos. E é melhor que os ânimos se acalmem um pouco. E às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, as coisas estão mais calmas. Dá para haver um diálogo. Ok? Baixa um pouquinho a poeira. Mas isso é exceção. Exceção. Você vai perguntar, aconteceu comigo? Aconteceu. Quanto? Umas 10 vezes em 33 anos. 10 vezes. Oh, isso é exceção, gente. Agora tem gente que faz isso toda vez que briga. Não consegue acertar no mesmo dia. Não consegue. Passa sempre 2, 3 dias, aí vai aumentando. 1 semana, aí 1 mês. Isso aí você não está querendo obedecer o princípio bíblico. Então, vamos colocar. O princípio bíblico é no mesmo dia. Mas está muito tenso, tá? Então deixa abaixar a poeira, como às vezes é o caso aqui. Está muito nervosão? Abaixa um pouquinho a poeira e vai, acerta no dia seguinte. Ok? Vamos lá. Segundo, não acumule irritação para usá-la mais adiante. O que é isso? Quando nós estamos irritados, não adianta você negar que está irritado. No caso, né? O outro percebe que você está com uma cara estranha, assim, né? Aí o outro pergunta, o que é? Você está nervoso comigo? Aí você responde, eu não estou nervoso, coisa nenhuma, você está na sua cabeça mesmo. Aí, ó, tá vendo? É claro que você está nervoso. Como vai dizer que não está nervoso falando desse jeito com o outro? Então, para com isso. Quando você está nervoso, não adianta negar. Quando você está nervoso também, não adianta refrear o nervosismo, engolir, né? Por quê? Porque a explosão que você iria fazer para fora, você está fazendo para dentro. Aí o outro pergunta, está tudo bem entre nós? Né? Está tudo ótimo! Fica até vermelho. Tudo ótimo, tá uma bênção nosso casamento. Né? Tá claro que não tá bom. Não tá. E esse negócio de você ficar engolindo, sabe o que vai te dar? Vai te dar um derrame cerebral, ou vai te dar o quê? Bombeamento pro coração, vai dar o quê? Um infarto do miocárdio. Você fica engolindo, você implode você mesmo. É isso que você quer? Não, né? Então nós temos que também tratar os problemas à medida em que eles vão chegando. Faça essa seleção que nós acabamos de falar, mas à medida em que for necessário, acalma o seu coração, mesmo que tenha que passar 1 dia, 2, mas vai e resolve. Não fique engolindo não, senão o prejudicado é você mesmo. Ok? Outra coisa, se possível, prepare o cenário para a discussão. Por quê? Porque tem casais que brigam na frente de qualquer um que estiver na frente. Isso eu não conheço aqui, essa igreja. Mas eu conheço a minha igreja, já vi acontecer. Várias outras igrejas que eu vou, já vi acontecer também. Então, o casal está se desentendendo na saída do culto, né? E aí, começa... Aí todo mundo olha, se assusta. Ih, vamos sair de perto, que briga de marido e mulher, ninguém deve botar a colher, né? E aí, pronto. E se vai falar com a pessoa, fala assim, né, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Por quê? Gente, briga é uma coisa particular de cada casal. Como é particular, uma outra coisa que você faz, né?
quer ter relações sexuais. Você faz relação sexual na frente de todo mundo? Não. Por quê? Porque é particular. Da mesma forma, briga é particular. Eu não tenho que saber os motivos da sua briga. Seu filho não tem que saber os motivos da sua briga. O outro não tem que olhar para você. O outro que nem é crente, né? Nem é convertido, vai olhar e falar assim: olha, esses aí dizem que são crentes. Olha aí, ó, tá falando até palavrão gospel. Né? Nunca esperava. Então, para com esse negócio. Já pensou? Os filhos até 5 anos de idade, gente, não sou eu que falo, eu não sou psicólogo, mas Magali é psicóloga, se tiver outros psicólogos vão dizer a mesma coisa. Até os 5 anos de idade, as crianças estão formando o quê? A base daquilo que será o seu caráter. Não é o caráter, é a base, é a fundação. Lembra da casa? Para você construir a casa, não adianta só botar o tijolo um em cima do outro. Não, você tem que fazer a preparação lá embaixo do terreno. Para que as colunas fiquem nessa base. Se a base está sólida, está firme, aí você pode botar 2, 3 andares na casa que não tem problema, não cai. Então, a base do caráter de uma criança está sendo formada até os 5 anos de idade. E você já viu quantas pessoas têm filhos até 5 anos e ficam brigando, se estapeando na frente das crianças? E aí fica lá o garotinho de 3, 4, 5... Papai deu um tapão na orelha da mamãe. Eu vi. Da mamãe também não é fácil, não. Mamãe empurrou o papai na escada e... Eu vi, né? E aí, daqui a 3 meses, a diretora da creche lá do seu filho vai chamar, fala assim: escuta, o que está acontecendo com o seu filho? Ele está dando tapa na orelha das meninas e está empurrando os meninos. Onde que ele aprendeu isso, hein, gente? Os filhos aprendem com os pais. Então, se nós queremos realmente saber o momento certo, qual seria o momento certo para você ter essa briga? Entendeu que tem que conversar com o maridão, com a esposa? Beleza. Que dia você vai chegar um pouquinho mais cedo? Vamos chegar na quinta-feira. Legal, quinta-feira tá o horário. Você vai fazer o que com o seu filho? Manda o seu filho lá para a casa do vizinho para assistir televisão lá. Se tem faxineira, sei lá, você manda a faxineira embora antes, tá? Aí você faz o quê? Tranca a sua porta, desliga o seu telefone fixo, desliga o telefone celular para ninguém atrapalhar, vai lá para o seu quarto, fecha a janela porque o som passa, e o seu vizinho não tem nada a ver com a sua briga. Porque senão acontece isso. Um dia você vai lá, não, vamos convidar os nossos vizinhos para a cantata de Natal, para ouvir sobre o amor de Deus, né? Aí seu vizinho vai falar: o quê? Amor de Deus? Não vou nem passar perto da sua igreja. Eu ouço as brigas de vocês aí, cada palavrão que vocês... Não, esse Deus aí não resolveu o seu casamento, você quer atrapalhar o meu? Tô fora, meu filho, não passo nem perto da sua igreja. Por quê? Porque a maneira como você briga diz respeito ao seu testemunho cristão também. Então, olha, cuidado onde você vai brigar. Tcharam. Ixi. Agora foi. Então vamos lá. Ataquem o problema e não um ao outro. Vocês têm que... Estão discutindo um determinado problema. Vamos supor, criação de filhos. Tá? Agora, um dos dois está perdendo a defesa do seu ponto de vista, e aí fica lembrando de coisas lá do passado e atacando o outro. Não tem nada a ver com criação de filho. Mas fica lá falando de coisa do passado. Então, por exemplo, reforcem as acusações com fatos.
Se você tem suspeitas, boatos, olha, Dona Mariazinha falou que a Dona Suzana viu você outro dia em tal lugar. E esse negócio de quem conta um ponto, aumenta um ponto. Entendeu? Então para com esse negócio. Ou você tem um fato, uma prova, chega e confronta o outro. Ou esse negócio de diz que me diz que me diz que... Não, espera uma outra oportunidade que você possa ter a prova e confrontar o outro. Ok? Agora olha lá. Lembre-se de esquecer. Esquecer o quê? Esquecer coisas do passado, gente. Porque muitas e muitas vezes fica aquela história assim: eu me lembro quando você em 1954 fez aquilo para mim, ali nós estávamos em tal lugar, e pronto, lá, levando defunto de 1900 e nada, 1900 e bolinha, né? Aí o outro falando, mas você disse que tinha me perdoado. Aí pronto, quebra pau de novo. Mas me diga uma coisa, isso aí tem a ver com criação de filhos, que é o assunto que vocês estavam começando a discutir? Nada. Então não acrescente assunto novo a isso aí. Você tem que atingir o problema, resolver o problema e não bater no outro com coisas do passado. Ok? Outra coisa, não critique a aparência do outro. Também não tem nada a ver com criação de filho, né? Mas você está perdendo a sua defesa do seu ponto de vista. Aí você começa, né? Vai, quando eu casei com você, mulher, você tinha 59 quilos. E aí, hoje? Olha aí, tem os mesmos números, só que invertidos, 95 quilos! Ah, é? A mulher fala, tá me chamando de gorda, é? Ah, muito bem, quando eu casei com você, você tinha cabelo. Olha aí, ó, esse aeroporto de mosquito, não se cuida. Tá vendo como é que é o negócio? Agora, o que tem a ver vocês brigarem e falarem de aparência do outro, se realmente o assunto que vocês estão discutindo é criação de filhos? Para com esse negócio. Também, não adianta falar mal do familiar do outro. Vai, aquela sua tia gorda que só vem aqui no domingo para filar baia. O quê? Estou falando da minha tia Marieta. Minha tia Marieta que me criou. Mas você tem que lembrar, o seu irmão é um estelionatário gospel. Ele pediu 3 mil reais faz 3 anos e não paga. Aí, ó. Isso é toda a família. Essa é a tua família. Tá vendo? Você ataca a família dela, ela pega e ataca a sua família. Isso não tem nada a ver com o assunto que vocês estão conversando. Parem com isso, ok? Quinto, não lancem os seus sentimentos como se fossem pedras na outra pessoa. O que é? Vai guardando, até que chega um momento e fala assim, agora ele vai ver, agora ela vai ver, e você atira a pedra. Na hora que você atirou uma pedra na vidraça, não dá para voltar mais atrás. Saiu da sua mão, a pedra vai tomar aquele rumo e vai quebrar a vidraça. O problema é que a vidraça, o outro lá, é simplesmente o amor da sua vida, é o grande amor da sua vida, que hoje você está aí estremecido com ele ou com ela, mas amanhã você vai botar a cabeça no lugar e falar assim, meu amigo, como é que eu pude falar uma coisa dessa para ela? Ou como eu falei uma coisa dessa para o meu marido? Como eu tive coragem? Eu saí fora de mim. Então, depois que saiu a pedra, saiu aquela reclamação, aquela ofensa, vai quebrar a vidraça e depois não dá para juntar os caquinhos. Nunca mais serão os mesmos. Então, já que isso vai acontecer, eu vou te dar uma outra sugestão. Ao invés de você pegar e ofender ao outro, por que você não se controla um pouco e tenta fazer isso aqui que eu vou te dizer? Isso aqui não tem base bíblica, não. Isso aqui é base de conselheiro de casais. Ok?
Então você está por aqui com o outro, com alguma coisa que eu estou falando, o que está fazendo, já está a ponto de esganar o outro, tá? Então isso aí você tem que conversar sobre esse assunto. Seria ótimo se vocês conversassem como gente educada, equilibrada. Mas se você está percebendo que não dá para conversar desse jeito, porque você começa a falar e já começa a chorar. Pronto. Já que está nesse ponto, o que eu te sugiro? Te sugiro você escrever num papel, olha lá, escreva em 3 linhas, o que você quer acertar com o outro. Então, ponto número 1, isso aqui, ó, pá, papapá, papá. Porque senão, os casais começam a escrever carta um para o outro. Não quero carta. Escreve 20 páginas de uma carta. Não, para aí. Quando você quiser escrever um livro, você escreve essas 20 páginas. O outro não tem nem paciência de ler as 20 páginas. Mas você tem que falar tudo que você quer escrever em 20 páginas. Você tem que falar ao vivo. Ai, mas eu não tenho coragem. Vai ter que começar a aprender. Diálogo. Deus nos deu a capacidade, isso é que nos diferencia dos animais, gente. Nós precisamos aprender a verbalizar. E quando aprendemos a verbalizar o que temos dentro de nós e fazemos cada dia melhor, ou seja, cada dia um pouco mais equilibradamente do que o dia anterior, é isso que nós temos que caminhar. Ai, mas vai ser difícil, vai demorar muito. Não importa, começa uma grande caminhada com o primeiro passo. Então o que você vai fazer? Põe lá, no papel você vai lá. Primeiro ponto que eu tenho para discutir com ele ou com ela. Pá, papapá, papá. 3 linhas, hein? Tem mais alguma coisa? Ponto número 2. Tem aquele outro assunto assim. Pá, papapá, papá. Mais 3 linhas. Quando você for ver, você tem ali uns 5 ou 6 assuntos que são assuntos chaves para serem discutidos. Quando o outro chegar do trabalho, escolhe o momento certo para dar essa carta para ele ou para ela, né? O maridão chegou lá, opa, hoje é dia do Fortaleza jogar, né? Ou do Ceará, que é o melhor aqui. Quem é o melhor, hein? Ceará? Ih, aí, ó, pronto. Então, aquele time lá que você gosta, o seu marido quer assistir o jogo. Não adianta você fazer reunião de casal naquele momento. Então, pronto, deixa para o outro dia. Aí, pronto, ele chegou, não tem jogo, ele terminou de assistir o jornal lá que ele gosta. Aí você fala, querido, dá pra gente conversar um pouquinho? Eu queria te mostrar uma carta que eu fiz. Alguns pontos que eu queria que você lesse. Legal, tudo bem. Aí você entrega na mão dele, do outro cônjuge, e fica sentado na frente dele, até que ele abra, leia os 4 ou 5 pontos que você escreveu, e ele vai ficar assim, nossa, mas tudo isso aqui, eu não pensei que você quisesse conversar sobre isso. Assim, pois é, querido, mas olha, vamos falar só sobre o primeiro tópico, tá? Primeiro tópico, deixa eu explicar o que eu quis dizer no primeiro tópico. Aí você vai desenvolver só o primeiro tópico. Aí, se explicou, conversaram, se acertaram? Ótimo. Dá para entrar no segundo tópico? Tem tempo para isso? Se não tiver, fala assim, olha, querido, um outro dia, você acha que amanhã dá para a gente voltar a conversar sobre isso? Amanhã dá, eu estou mais livre. Legal, então amanhã a gente conversa sobre o tópico número 2. É assim que a gente aprende a conversar, gente. E isso vai levando o quê? A você entender que as pessoas podem pensar diferentes. Você vai ver que às vezes o seu marido ou a sua esposa nem sequer imaginam que você está nervoso com eles ou elas por aquilo que você está escrevendo.
nem imaginam. Ah, mas devia saber. Não, mas nem tudo é tão óbvio. E por isso nós precisamos do diálogo. Deus nos deu a capacidade da fala. Só os animais não conseguem se comunicar pela fala. Deus não deu isso aí. Você vai falar, o papagaio pode. Não, o papagaio repete. O único que tem consciência e fala para tudo que vai verbalizar para o outro e conversar é o ser humano. E nós precisamos da fala para nos resolvermos. Ok? Vamos lá. 6. Não fuja do assunto. Já falei sobre isso aí. Junte soluções às críticas. Olha só. O que adianta você ficar criticando o outro, porque aconteceu determinada coisa que você não gostou. Se vocês são, nós já vimos aqui num dos nossos estudos, o estudo sobre o amor, que nós somos sócios no casamento. Seu cônjuge é seu sócio. Você tem uma empresa chamada casal. E essa empresa precisa ir para frente, gente. Essa empresa precisa crescer. Precisa ser um sucesso aí para vocês terem uma boa família. Nesse sentido, eu quero criar meus filhos de acordo com a palavra de Deus. Isso para mim é ser um cara bem sucedido. Maravilha! Então para esse projeto, vocês têm que o quê? Se entender como sócios. E aí, se algum de vocês fez alguma coisa que errou, não adianta você chegar lá e tá vendo? Eu falei que não ia dar certo, você não me ouve, papapá, e pisa na cabeça do outro ali. Isso é só crítica. Não. Você tem que usar o quê? Erraram em alguma coisa ou em alguma aplicação, alguma coisa que vocês pensavam fazer. Tem que usar psicologia nessa hora e falar o quê? Querido ou querida, erramos. Tá vendo? Mas quem errou foi ele, pastor. Não. Agora você vai ser o quê? Magnânimo. Erramos, querido, erramos, querida. Né? E aí, olha, da próxima vez, quem sabe se a gente fizer desse outro jeito aqui, ó, nós vamos melhorar um pouco. Não vamos ter o mesmo efeito, a mesma consequência que tivemos dessa vez que erramos. Aprendam com o erro. Lidem com o quê? Não só com críticas, mas tente dar soluções para essas críticas. Jamais diga, você nunca, ou você sempre. Essas frases extremas. Você nunca me amou. Oh, pera aí, vocês são casados há 10 anos. Como nunca me amou? O outro se ofende até. Agora você pode dizer assim, muitas vezes eu não me senti amado por você. Aí você está sendo razoável. Você sempre foi uma chata. Oh, pera aí, irmão. Será que a sua esposa sempre, 10, 15 anos de casado, sempre foi uma chata? Pera lá, você não casou com uma chata? Você não ia casar com uma mulher chata? Você já parou para pensar que quem pode ter deixado ela chata foi você? Você está percebendo? Então, ela não foi chata sempre. Agora, você pode sim, para ser razoável, dizer assim, olha, querida, por que você não é tão alegre, tão expansiva, quanto eu sei que você tem o potencial de ser? Lembra do nosso namoro, do nosso noivado? Você tem isso dentro de você. Você precisa fazer mais vezes isso. Você está percebendo? Ao invés de chamar de chata, você trouxe uma lembrança boa dela para... Olha, vamos repetir aquelas coisas boas que eu sei que você é capaz de fazer. 9. Cuidado com o humor durante as discussões. Gente, para com esse negócio de querer terminar a briga de casal com piadinha. Ok? Negativo. Também pesquisas internacionais mostram que não dá certo. Por quê? Às vezes o marido fala assim, não, essa briga já está aqui, ó, 20 minutos de briga. Ah, não aguento mais. Ah, já sei, vou contar uma piada que eu ouvi lá no escritório. Nós dois vamos sair dando risada aqui. Aí, querida,
Pois é, nossa situação aqui está com uma piada que eu escutei no escritório. Aí você pega e conta a piada e sai dando risada. E aí ela olha para você com aquela cara de brava. O quê? Você acha que a nossa vida é uma piada? Aí pronto, é mais meia hora de briga, irmão. Para com esse negócio. Não dá certo. Piadinha é ótima, mas tem hora certa. E a hora certa não é briga de casal. Ok? 10ª. Seja humilde. Porque você pode estar errado no seu ponto de vista. Quando você fica lá, eu estou certo e acabou. Não, seja humilde. Pode ser que eu esteja errado. Mas até onde eu sei, o certo é esse aqui. Pronto, você já foi precavido para mostrar o quê? Que olha, humildemente eu reconheço que posso estar errado, mas até onde eu sei, o certo é esse aqui. E também, olha só, para terminar, 3 frases que podem salvar um casamento. Essas frases aqui eu aprendi com o pastor Jaime Kemp, não o Jaime Crente aqui do foi o Jaime Kemp, que é um americano que fundou lá o Vencedores por Cristo, mas também ele é escritor de uns 50 livros ou mais na nossa língua portuguesa. Ele está há mais de 40 anos no Brasil e ele tem esses 50 ou mais livros na área de família. E eu era o baterista, do grupo de louvor, então estava lá, tocava a batera lá, e ouvi eles falando 200 vezes esse curso chamado Lar Cristão, que falava para casais e tudo mais, E ele dava sempre esse conselho aqui, que eu vou repassar para vocês. Por quê? Porque quando eu casei, eu falei assim, não, eu vou experimentar, ver se esse negócio dá certo. E não é que dá certo mesmo. Olha as 3 frases que ele disse. Primeiro, eu estava errado. É você admitir o erro, óbvio, quando você estiver errado. Ninguém sai de casa, hoje eu vou errar nisso, vou errar naquilo. Não. Você sai sempre pensando em acertar. Mas se você, por acaso, mesmo pensando que era o certo, se enganou, é uma atitude normal. Você falar, puxa, eu pensei que o certo seria esse, mas eu estava errado. Tem gente que tem dificuldade de admitir o seu erro. Então, é uma grandeza no casamento você admitir quando você estiver errado. Segunda frase que salva o seu casamento é: você me perdoa? Por quê? Porque tem até pessoas que admitem o erro, mas não conseguem verbalizar as palavras você me perdoa. Parece que tem problema na língua. E eu tenho um irmão que foi assim durante muitos e muitos anos. Nós somos em 5 irmãos, tá? Eu sou o caçula. Mas esse irmão, ele é 8 anos mais velho que eu. Ele é um camarada assim, que tem um coração grande, coração de manteiga. Mas ele de vez em quando é bravo, ele explode, destemperado. E aí depois que ele explodia com os irmãos, aí ele botava a mão na consciência assim, que coisa, não devia ter feito isso. Mas aí ele não conseguia chegar para os outros 4 irmãos e falar assim, gente, você me perdoa? Perdoa aí, desculpa do jeito que eu falei com você. Ele tinha dificuldade. E o que ele fazia? Ao invés de verbalizar você me perdoa, ou vocês me perdoam, ele chegava junto e falava, escuta, você está fazendo lição de matemática? Eu sou bom de matemática, quer que eu te ajudo? Ele se oferecia para fazer alguma coisa que ele pudesse ajudar o outro a quem ele tinha prejudicado. Era o jeito dele de chegar para a gente e falar assim, vocês me perdoam? Eu estou decepcionado comigo mesmo, com o que eu fiz. E nós, através dos anos, aprendemos que aquele irmão era assim. E acolhemos esse irmão. Vem cá, está tudo certo.
Que ele chegava, eu estou com o carro aí fora, eu posso levar você para lá, para a cidade, né? Você precisa de ferramenta? Eu tenho aqui, posso te dar a minha caixa de ferramenta. Se oferecia para fazer coisas. Você tem gente assim na família? Facilita para eles. Que na verdade você tem que traduzir. Ele está querendo dizer, me perdoa. Mas óbvio, eu quero te incentivar como eu incentivei o meu irmão, e hoje o meu irmão já mudou. Hoje ele já verbaliza, você me perdoa. Por quê? Porque ele hoje é um crente melhor. É alguém que tem mais intimidade com Deus. E antes ele não tinha essa intimidade com Deus. Então agora ele pede perdão sem problemas. Mas não espere ter a idade do meu irmão. Hoje ele tem o quê? 60 e tantos anos. Não vai esperar o cara ter 60 anos, né? Para aprender a pedir perdão. Não faz isso não. Não mata o seu cônjuge não. Aprenda antes. Aprenda antes. E aí, a última frase que pode salvar o seu casamento é você falar, eu amo você. Mas não só verbalizar, eu amo você. E isso aqui, eu quero dizer, as mulheres têm muito mais facilidade de falar que amam os homens do que os homens falarem para as mulheres que as amam. Por quê? Porque Deus deu para nós homens, né, algumas habilidades, para as mulheres outras. E para a mulher é romântica, é quase totalmente romântica. É muito difícil você encontrar uma mulher que não seja romântica. E esse romantismo favorece muito as mulheres. Nós, homens, aprendemos a ser românticos, mas depois parece que esquecemos, depois de casar. Para com isso. Você tem que mostrar esse amor sempre. Como é que é? Não só verbalizando, você me ama, ou eu te amo, mas é fazendo atitudes que demonstrem que você ama a outra pessoa, ama o seu cônjuge. Isso pode ser o quê? Você está vendo lá a sua esposa, né, com uma pilha de louça suja lá e lavando, e ela lá com avental. Sabe uma maneira legal de você manifestar que ama a sua esposa? É chegar lá, primeiro, vai lá por trás dela, né? Dá um beijinho no pescoço dela. Ai, para, ai, que coisa. Sai, tá. Né? Ela gostou. Quando ela faz isso, ela gostou, tá? Aí você fala, querido, me dá um avental aí que eu também vou te ajudar. Aí você põe o avental, assim, você lava, eu enxugo. Ou você lava e ela enxuga. Isso é interpretado no coração dela, puxa, está dividindo serviço comigo? Olha, só Jesus na causa. Jesus entrou no coração dele mesmo. Isso é amor. Você está percebendo? Ou então, o que acontece com muitas mulheres. A mulher tem 2, 3 filhos, aí traz na escola dominical, aí terminou o culto, os homens ficam tudo num pedaço ali discutindo. Porque o Flamengo, porque o Vasco, porque só futebol e outras coisinhas. Enquanto isso está lá, os filhos chegam da escola dominical, cheio daquelas lições que as crianças fazem, né? Aí vai lá, mãe, segura a minha lição aqui e segura a minha Bíblia. Aí vem o outro, mãe, a minha aqui, segurando aqui. Aí a mãe tem 3 filhos, vai ficar com aqueles negócios, né? Fora a bolsa dela, as coisas que ela tinha que carregar, e ela vai assim pro carro. Ela não tem nem como abrir o carro. Sabe como você pode demonstrar amor? Pedindo licença. Gente, espera um pouquinho só. Aí você vai lá, chega para tua esposa e fala, me dá metade aqui, deixa eu te ajudar. Aí, na hora, perto do carro, você pega lá sua chave e cluc, cluc, né? Abre a porta, deixa ela colocar, você coloca. Pronto, querida. Agora estamos liberados. Aí você volta para conversar o seu futebol. Na cabeça da sua esposa, fala assim, poxa, ele me ama. Isso aí é como se fosse um combustível aqui no coração da sua esposa. Mulheres são movidas a amor.
Da mesma forma como o seu carro não pode ficar sem combustível, que ele para no meio da rua, sua esposa para no meio do seu casamento se você não colocar o combustível, que é demonstrar e falar que você a ama. E quando você faz isso, é aquele tanque que vai subindo assim, glu, 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 até fazer aquele plim, plim, né? Tá lotado. Você já fez alguma atitude que demonstrou esse amor que você tem? Marido pela esposa? Te garanto que a esposa já fez alguma coisa hoje para você. Então, eu quero te incentivar a você caprichar no dia de hoje na demonstração do seu amor. Tá bem? Você sabe o que você deve fazer, cara, né? Cada esposa gosta de um tipo de atitude. Então, você que conhece a sua esposa, faça, demonstre amor por ela do jeito que ela gosta. E olha lá, quando você lê as 3 frases juntas, eu estava errado ou errada, você me perdoa? Por quê? Porque eu continuo a cada dia amando mais você. Isso ajuda a fazer os nossos casamentos a terem menos problemas. Não que não tenhamos problemas, vamos ter sim, vamos. É normal, gente. Esquenta não. Mas vai brigar, vai, vocês vão brigar, viu? Não estou profetizando, isso é realidade. Mas vocês podem, com certeza, com essas 3 frases, apesar das brigas, terem as grandes amizades perpetuadas como um casal. E vão ceder nos momentos apropriados. E vão, mesmo que tenham ideias bem diferentes, nunca deixarem de se amar. Amém? Então Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. E é maravilhoso nas nossas vidas, nos nossos casamentos. E precisamos, Pai, das tuas orientações, precisamos da interferência do teu Espírito Santo no dia a dia, em que temos dificuldades. E, Pai, mesmo que tenhamos dificuldades no nosso casamento, nós nos amamos e queremos, Pai, saber como nos acertarmos mais rapidamente. Então, Deus, muito obrigado pelas dicas que tivemos aqui. E que eu sei, o Teu Espírito Santo vai nos relembrar dessas dicas nos momentos em que teremos a seguir momentos para conversar, até mesmo para discordar, mas fazendo isso sem perder o grande amor que temos um com o outro. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos leve, Pai, para casa em segurança e também, Pai, nos dê da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Hoje à noite nós vamos ter mais uma palestra, né, que é ouvindo o coração do outro, como entendermos o outro. E amanhã de manhã, o pastor Sérgio vai trazer a mensagem que eu acho muito importante: o que fazer com as futuras gerações. Esse nosso compromisso com os filhos, com os jovens, com aquela geração que estamos certamente preparando. Tenham todos um bom tempo, as reconciliações agora, né? E o almoço, descansem. À tarde vai ter atividade, né, Aragão? Que horas, Aragão? A partir de 2 horas vai ter esportes, brincadeiras. Quiser vir aqui, pode vir, vai ter muita parte. E às 19 horas, nossa última palestra da noite. E depois vai ser só de manhã. Tá bom? Um bom almoço. Até mais tarde.